Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Que bom ter vocês aqui conosco. Comenta aqui de onde você é, de onde você está assistindo a gente. Meu nome é Kátia, eu sou educadora física, também fiz pedagogia e sou a esposa do pastor aqui da Lapa, no Paraná. Hoje nós vamos falar sobre como ajudar seu filho a amar Jesus, que você pode ver a capa desse livro. E esse livro, ele é uma tentativa de trazer lições práticas do livro Orientação da Criança. Então, é impossível, se você ler esses dois livros, você falar, ai, como eu estou longe de ser a mãe ideal e todas nós estamos, né? É só pelo poder de Deus que a gente pode ser uma mãe como a Bíblia pede que nós sejamos, né? Mas esse, então, é um livro, é uma coletânea de ideias para você desenvolver a espiritualidade no seu filho. Nós não vamos esgotar o assunto aqui nesse vídeo. Então fica a dica de leitura e nós vamos ter, né, um sorteio onde nós vamos sortear o livro Orientação da Criança. Antes de continuarmos, convido você a, se você puder, né, fechar os olhos para nós fazermos uma oração. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui aprendendo cada dia mais sobre como transmitir o seu amor aos nossos filhos, Senhor. E nós somos falhos, defeituosos, mas o Senhor pode usar as nossas vidas, Senhor, para conduzir os nossos filhos no caminho para o céu. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos que a base do relacionamento da criança com Jesus, ele começa no relacionamento familiar, principalmente na figura da mãe, que é a pessoa que passa mais tempo com a criança. Então, na citação nós temos: quando a mãe ensina os filhos a lhe obedecerem porque a amam, está ensinando as primeiras lições na vida cristã. O amor da mãe representa para a criança o amor de Cristo, e os pequenos que confiam em sua mãe e lhe obedecem estão aprendendo a confiar no Salvador e obedecerem. Então, a obediência, o amor e a confiança formam a estrutura básica de todas as experiências posteriores da criança. Então, agora a gente vai entrar nos detalhes sobre como a mãe, como o pai, né, a família, com base no amor, na confiança e disciplina, vai ensinar esse primeiro relacionamento da criança com Deus. Muitas vezes a gente pode achar que muitas crianças às vezes falam que não se sentem amadas pelos pais. E às vezes a gente acha que só falar eu te amo a criança está entendendo que você realmente a ama, né? Então, como que um bebê recebe o amor e sente que é amado? Primeiro, quando os pais atendem às necessidades fisiológicas da criança. Então, a criança que vários estudos científicos foram feitos, né, na área da psicologia, por exemplo, as crianças que há muito tempo, né, eram muitas crianças em orfanatos que não tinham suas necessidades fisiológicas atendidas, não tinham colo, porque não tem colo para todo mundo, né? Como isso atrapalhou demais e afetou toda a vida da criança. Então, o bebê, quando ele tem as necessidades fisiológicas atendidas, é como a mãe está demonstrando que o ama. Quando dá conforto, quando pega do berço que está chorando. Então, hoje também a gente tem várias, né, linhas ali de educação que falam, não, deixa chorando, põe no berço e deixa dormir chorando. Então, quando a gente faz esse tipo de atitude com uma criancinha, a gente não está transmitindo amor. E o carinho também, quando você toca, faz massagem na criança, tudo isso, um bebê já está sentindo que ele é amado. Mas para os maiores não é assim, né? Então, os maiores, como eu acho que é mais difícil ainda, né? Para eles entenderem que a gente os ama e a gente também transmitir o amor na linguagem que eles entendem. Então, vamos lá. Sintonizar as necessidades da criança. Então, a criança, ela, por exemplo, ela tá o dia agitado ou tá brigando com todo mundo. A gente tem que ver por que que essa criança tá assim, né? Se conectar com o sentimento dela e não ficar ali na superficialidade do comportamento. O comportamento, ela só está externalizando algo que ela está sentindo. Então, a gente demonstra amor para a criança, né? Segundo o livro diz aqui para nós, quando a gente sintoniza com a criança. Quando a gente ouve a criança, e ouvir não é escutar,
né? Às vezes a gente tá ali lavando a louça, fazendo as coisas, a criança fala e fala, aham, uhum, e não tá nem prestando atenção. Então, ouvir é parar o que está fazendo, inclinar-se no nível da criança, olhar nos olhos dela, sorrir e escutar. Depois que a gente escuta, a gente faz comentários apropriados, né? É mesmo? E aí, o que aconteceu? O que você sentiu? E como acabou a situação? Então, ouvir. Agora, muitos pais, né, às vezes a gente está muito agitado, não quer parar para ouvir. Só que vai chegar um dia que eles não vão mais falar com a gente, não vão procurar a gente mais, principalmente na adolescência. Então, eles aprenderam que os pais não os ouvem. Então, e eles também vão perder o entendimento de um Deus onipresente, né? Um Deus que, se precisasse, ele pararia tudo só para ouvir a nossa oração, só para estar conosco. Ele não precisa porque ele é onipresente, onisciente, onipotente. Mas ele é um Deus pessoal. Quando a gente tem um relacionamento pessoal com o nosso filho, que para, escuta, ouve, ele também aprende essa lição de Deus. Abraçar, beijar o filho, eles entendem isso como uma demonstração de amor. Fazer elogios sinceros, perdoar e esquecer da mesma forma como Deus, porque se a gente perdoou e aí daqui a pouco a gente tá lá, mas você lembra que você fez isso? Então a gente não esqueceu. E aí a gente transmite uma lição errada, que Deus também vai jogar na nossa cara o nosso pecado. E a Bíblia diz que Deus esquece, né, apaga os nossos pecados. Também a gente deve ler histórias sobre o amor de Deus e relacionar o amor do pai, né, e da mãe com o amor de Deus. Então, olha, a mamãe ama você como Deus ama. Olha, a mamãe, do jeito que a mãe cuida de você, Deus também cuida. Um segundo pilar que nós temos de como ensinar nossos filhos a amar Jesus é a confiança. A confiança aprendida na infância se traduz em fé e confiança em um Deus na vida adulta. Então, quando nós transmitimos confiança para os nossos filhos, eles vão transferir essa confiança para Deus. Nós somos falíveis, a gente erra, mas o que importa é a tendência e também quando a gente reconhece os nossos erros e fala para os nossos filhos, olha, a mamãe errou, vamos orar a Deus junto com a mamãe, né? Então, como ensinar às crianças que Deus é digno de nossa confiança? Quando você diz sempre a verdade para o seu filho, ele aprende que pode confiar em Deus. Lembre-se, nós somos representante na terra de Deus, para os nossos filhos, né? Agora, quando a gente fala mentirinhas, às vezes a gente nem mente para os nossos filhos, mas a gente faz as chamadas mentirinhas brancas, né? Ah, fala que eu não tô, ah, eu não vou, depois eu invento uma coisa. Então, quando os nossos filhos ouvem isso, eles perdem a confiança em Deus e também eles mesmos vão se tornar pessoas, crianças que vão começar a mentir, porque ela acha que uma mentirinha para se safar de algo é válida. Cumprir sempre o que prometeu. Então, não faça promessa que você não vai poder cumprir. E se falhar a promessa, chame seu filho e explique, olha, aconteceu esse imprevisto, por isso que a gente não pôde fazer. Então, mostre que às vezes a promessa humana, né? Às vezes ela pode falhar, mas mostre que Deus nunca falha em suas promessas. Dê apoio total ao seu filho. Então, o filho está aprendendo a andar de bicicleta? Não vai, filho, eu confio em você, eu sei que você consegue. Quando você transmite confiança para Deus, ele vai sentir que ele é digno de confiança. Cumpra o que você diz que você vai fazer. Um dos maiores erros na educação dos nossos filhos e na confiança e é como eu disse ali no começo do livro, né? É para todas nós, e isso é para mim também. Às vezes a gente fala para o filho, dá uma consequência, né? Se você fizer tal coisa, por exemplo, você não comeu toda a comida, então você não vai comer sobremesa. E aí a criança insiste, 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 a mãe fica com dó e a mãe vai e dá o que ela tinha prometido que não ia fazer. Isso tira a confiança que ele tem em você e ele vai achar que com Deus é assim também. E a Bíblia diz que Deus não muda. Próxima coisa é comunique ao seu filho que você confia nele, né? O que aconteceu aqui? Quebrou isso aqui? Mãe, não fui eu. Aí muitos pais falam, tem certeza? Não sei não, só tinha você em casa. E aí o filho fala assim, mãe, foi o vento que a janela estava aberta, caiu, quebrou. Olha como a gente tá falando, eu não confio em você, né? Então confie no seu filho, dê o benefício da confiança.
E também, até a gente ouviu ontem com a Luciele, ensinar em quem o seu filho pode confiar. Não se pode confiar em todo mundo, né? A gente pode confiar na nossa família, nos pais e em Deus. Nas outras pessoas, a gente tem que ser orientado, tem que orientar os filhos, quem eles podem e quem eles não podem confiar. Agora nós vamos falar de um ponto bem delicado, que é o ponto da disciplina, porque muitas vezes a gente acha que a gente está com a disciplina correta, às vezes a gente tem até uma venda, eu digo isso por mim mesma, a gente tem uma venda nos olhos sobre como realmente a gente está disciplinando e como a gente acha que está disciplinando nossos filhos. E aqui no livro, a autora traz um modelo que, quando os pais, são dois pilares da disciplina, né? Apoio e controle. Apoio e controle. Quando a criança recebe muito apoio e pouco controle, é caracterizada uma educação permissiva. Quando a criança tem pouco controle e pouco apoio, ela chama aqui de educação negligente. Quando a criança tem muito controle e pouco apoio, é a famosa educação autoritária, né? E quando a criança tem ali o equilíbrio, quando a criança tem muito apoio e muito controle, é caracterizada por uma educação firme. O que seria então essa educação permissiva? Limites incoerentes, disciplina inconsistentes, valores não esclarecidos, pouco controle. A criança tem muito amor, muito carinho, só que não tem firmeza, né? Agora, a criança negligente é aquela criança que ela não tem nem carinho e nem leis em casa, né? Ela que é uma criança que os pais não conhecem as necessidades dela, né? E o autoritário é aquele pai que mãe que exige coisas incoerentes, tem castigos excessivos, são ríspidos, insensíveis, não brincam com a criança, não se envolvem com a criança, mas quer muita disciplina. E já uma educação rígida, que seria a disciplina que nós devemos buscar para os nossos filhos, ela tem limites coerentes, ela é firme, ela é paciente, amorosa, atende às necessidades das crianças, tem uma relação terna. O adulto tem o domínio próprio, não tem gritaria. Ele ensina a criança a raciocinar e fazer suas escolhas. Então, essa é o tipo de disciplina que a gente deve tentar levar para os nossos filhos. E se você ler tanto o livro Como Ensinar Seu Filho, Como Ajudar Seu Filho a Amar Jesus, quanto o livro Orientação da Criança, você vai ter muitos esclarecimentos sobre como ensinar a disciplina para as crianças. Agora vamos trazer aqui na prática algumas maneiras de você ter aquela educação firme, né? Então, estabeleça padrões de comportamentos claros, o que pode e o que não pode. Uma casa com crianças, ela não pode ter muitas regras, mas as regras que existem precisam ser cumpridas. Determine consequências claras para o comportamento. Então o filho está com problema de bater no irmão. Então, todas as vezes que isso acontecer, tal coisa vai acontecer. Então, precisa ser claro. A criança às vezes não sabe nem o que é exigido dela. Precisamos ser razoáveis. Quero que a criança coma toda a comida, sendo que fui eu que coloquei, não sei quanto a fome a criança tá. Então, precisamos ser razoáveis com aquilo que a gente exige das crianças. Respeitar os membros da família individualmente. Às vezes a gente quer que a criança faça uma coisa, mas a criança só quer ficar quietinha um pouquinho. Então, escute, entenda o que ela está sentindo. Proporcione um clima emocional de carinho. Então, mesmo na disciplina, nada de gritos, nada de violência verbal. Acolha a criança na hora da disciplina, né? Incentivar a independência e responsabilidade. Às vezes, o grande problema da disciplina é que as crianças não têm nada que fazer. Então, eu não tenho nada que fazer, eu vou ali dar um tapa na cabeça do meu irmão, eu vou ali tirar todos os brinquedos da caixa de brinquedos e jogar. Então, quando a criança começa a ter independências e responsabilidades dentro de casa, grande parte da disciplina
é amenizada. E respeitar os pontos de vista da criança. Às vezes a gente tá pedindo uma coisa para a criança. E a criança quer explicar do jeito que ela quer fazer, como ela quer fazer, porque a gente precisa respeitar também, ter espaço para a criança. Claro, a criança não vai dominar o lar, mas ela também tem direito de fazer escolhas, ela também tem direito de ser ouvida na questão da disciplina. Então, quando formada essa base de amor, confiança e disciplina na vida das crianças, o estudo da Bíblia faz mais sentido, na verdade faz todo sentido, porque ela vê no lar dela aquilo que a mãe e o pai vai ensinar através da Bíblia. Então, muitas crianças, elas têm manuais para aprender o estudo sistemático da Bíblia. Então, nós da Igreja Adventista temos um manual, sei que muitas igrejas dominicais também têm seus manuais para ensinar as crianças. Então, por exemplo, eu tenho um filho de 4 anos e uma filha de 7. E eles estudam a mesma lição, a mesma historinha bíblica, todos os dias da semana. Aí na próxima semana eles trocam de lição. E a gente precisa ser criativo para estudar 7 vezes a mesma história. Então aqui vou colocar algumas ideias de como a gente faz aqui em casa. Eu vejo outras mães fazendo para você enriquecer, para o seu filho ter amor ao estudar a palavra de Deus. Então, primeiro a gente sempre faz a leitura do texto. Então, faz de conta que domingo a gente faz a leitura do texto. Depois, no outro dia, que vem lá no manual, né? Que daí já vem com uma linguagem mais infantil, né? Troca umas palavras mais rebuscadas por palavras mais simples. Depois, nós temos os vídeos no NT Kids, que todas as lições têm um vídeo curtinho de 3 minutos, porque daí já é o visual, né? Então, quando você está lendo, é o auditivo. Quando a criança assiste um videozinho, ela já é o visual que está ali apelando, né? São várias formas de ensinar a criança. Depois, você pode fazer em outro momento, outro dia, a leitura da história na Bíblia, para a criança se familiarizar com a Bíblia, né? Mostrar, olha, aquela história está aqui na Bíblia. Em outro momento, né, outro dia, pode ser feita a encenação sobre aquela história, as crianças gostam muito. Outro dia você pode fazer artes manuais, porque daí já é o aprendizado sinestésico ali, né? Tem criança que gosta de desenhar, tem criança que vai gostar de fazer os personagens com massinha, depois fazer o desenho, pode fazer dedoche, pode até pintar o dedinho. Eu nem coloquei aqui, mas, por exemplo, pode contar a história com pegar os personagens, vão ser todos frutas os personagens, ou vão ser os talheres da casa, né? Deixar a criança, vou pegar a peça da roupa, é uma mulher da história, eu vou pegar o vestido para fazer a parte da mulher. É um homem, vou pegar a gravata do pai. Então, várias formas de contar aquela mesma história. E aqui em casa, na sexta-feira, a gente geralmente faz um quiz, a gente faz perguntas da lição que eles estudaram, e eles gostam muito. Então, a gente tem que fazer com que eles tenham prazer em ouvir, em sentar para estudar a palavra de Deus. Uma próxima maneira de ensinar os nossos filhos a amar Jesus e nunca deixar os caminhos de Deus é o culto familiar. Tinha um pastor que sempre falava assim, quando um casal chega e fala assim, a gente quer se separar, a gente vai conversar, é a última alternativa. Daí o pastor sempre perguntava, vocês fazem culto familiar? E ele falou que em mais de 30 anos de ministério, ele nunca ouviu um casal que estava prestes a se separar dizer que fazia o culto familiar. Então, o culto familiar, ele mantém a família unida. Mas, no meio adventista, por exemplo, apenas 1/4 das famílias fazem o culto doméstico. E essa é uma necessidade assim, muito grande para unir a família em torno da religião. Na verdade, quando a gente se encontra na igreja, são várias mini igrejas que congregam na sua casa, que se encontram ali no fim de semana, no sábado, por exemplo, nós. Então, qual é a orientação sobre o culto familiar? Culto de manhã e à tarde. Assim como lá no antigo Israel, né, matava-se um cordeirinho de manhã, um cordeirinho à tarde, nós também fazemos o curso de manhã e culto à tarde. Deveríamos, né? Como deve ser? Mas, nossa, meus filhos levantam, vão para a escola, né? É muita correria de manhã. Não tem importância. O culto ele pode e deve ser breve, simples, agradável e espiritual. Se só tá sentada ali na mesa, come rapidamente e vai para a escola,
Faz o culto ali na mesa, pega uma meditação matinal, lê ali o versículo bíblico, conversa sobre aquilo, enquanto as crianças às vezes tomam de jejum mesmo. Então, é melhor fazer um culto sentado à mesa com as crianças comendo, né? Que é o culto feito, do que querer o culto perfeito, com música, todo mundo sentado, e não ser feito porque o tempo não dá, né? Como diz minha amiga Valquíria, feito é melhor do que perfeito. Como eu tinha dito ali, ó, ensine valores que desejam transmitir. Então, se seu filho tá com medo ou ele tem mentido, né? Traga versículos que falam sobre isso, contem histórias da Bíblia que falam sobre isso, para inculcando esses valores na cabeça dos filhos, né? E conte das suas experiências pessoais com Deus. Nossa, hoje eu tive uma coisa maravilhosa, Deus fez uma coisa maravilhosa na minha vida. Então, ensine-os a ouvir para que eles também tenham motivos de gratidão de contar no culto. Quando você for fazer o culto, que é aquele culto que você tem mais tempo durante o dia, coloque sempre a mesma música, né? Uma dica do livro. Para que a criança está fazendo qualquer coisa. Quando ela ouve aquela música, ela já sabe, ela vai lá para o local do culto. E se você tem Alexa, é muito legal. Você pode programar a Alexa naquele horário para ela tocar. Às vezes até a gente, pai, se esquece, está fazendo outra coisa. A Alexa toca a música do culto, todo mundo para e vai fazer o culto, né? Ensinar também sobre o culto é um lugar de reverência. Muitas vezes a criança não tem reverência na igreja porque não tem reverência em casa na hora do culto. E, claro, né, temos que ponderar, as crianças pequenas têm mais dificuldade, por isso que o culto tem que ser breve e simples. Quando as crianças começam a crescer, elas mesmas gostam de dirigir o culto, né? Então, às vezes, aquelas mesmas dicas que a gente deu ali no estudo da Bíblia, quando a criança vai contar, vai fazer o culto familiar, ela pode abrir mão daqueles itens que a gente falou, né, sobre o estudo da Bíblia. E quando você, por exemplo, for fazer as refeições da noite, também contar as bênçãos que Deus fez ali no seu dia. Nós aqui em casa, com o inverno, né, muito frio, a gente tem colocado as crianças na cama e a gente faz o culto com elas deitadas já, daí a gente lê, conversa sobre como foi o dia, sobre os pecados, eles têm o tempo deles de pedir perdão pelos pecados deles. Mas o ideal, em dias quentes, o ideal é que o culto seja feito em local assim coletivo, assim, na sala, né, da casa, na mesa de jantar. Por quê? Porque o culto também é uma maneira de falar, de testemunhar para as visitas. Então, se você tem o hábito de fazer o culto ali no quarto, quando você tiver visita na casa, a visita vai perder o privilégio de ver um culto familiar, às vezes ela nunca viu. Então, quando você faz o culto ali na sala de jantar, você ensina aquele hábito para sua família e esse hábito não vai mudar mesmo quando tem uma visita, e a visita vai ser muito beneficiada. Agora, esse item aqui, ele nem é como fazer seu filho amar Jesus ou manter o seu filho na igreja, na verdade é o contrário. Como não tirar o seu filho da igreja, porque às vezes a gente pode estar fazendo tudo, mas existe uma coisa, né, que até a Animate fala que é a sobremesa, né, que pode te tirar do céu, que se a gente vai fazendo tudo aquilo que a gente estava ensinando antes, que foi dito antes, ele vai se perdendo, que é a crítica. Lá no livro Conselhos para a Igreja, tem um capítulo inteiro falando sobre as críticas. E o livro traz ali quais os motivos que os pais, né, os membros da igreja, eles tecem crítica. Mas, na verdade, isso é para qualquer lugar, qualquer profissão, né, qualquer ambiente. Primeiro, para esconder os próprios defeitos. Então, quando eu estou apontando o defeito do outro, eu tiro a atenção de mim, né, eu suavizo o meu pecado, às vezes, para diminuir os outros. Às vezes a pessoa tem realmente ciúme daquela outra pessoa, só que às vezes é inconsciente, a pessoa nem faz isso, eu tô criticando porque eu tenho ciúme. A pessoa não tem nem noção que aquilo ali é algo dentro dela e ela tece críticas porque ela possui ciúme daquela pessoa, né? Por curiosidade, inveja, ou mesmo porque foi reprovado. Então a pessoa foi reprovada, alguém chamou a atenção dela, aí ela vai mirar naquela pessoa e tudo que aquela pessoa fizer a partir daquele momento vai ser motivo de crítica. Por si só, a crítica já é péssima, já é uma afronta contra Deus, né? E fala contra o nosso próprio caráter. Mas a pior parte é que quando a gente critica a igreja, os membros, os líderes, a gente está tirando as crianças de dentro da igreja, porque
Os jovens, eles não são hipócritas. Então, se eles vão ficar num ambiente em que a pessoa faz isso, a outra pessoa faz isso, a outra pessoa é aquilo, quando chega ali no momento que ele pode escolher por si só, geralmente ele vai escolher sair da igreja, porque ele foi ensinado que aquele lugar não presta, que aquelas pessoas não prestam. Então, ali no Testemunhos Seletos, né, 4, ele vai te dizer assim, ó, quantos irmãos temperam suas refeições diárias com dúvidas e críticas, dissecam o caráter dos seus amigos e servem como delicada sobremesa. Então, esse é um cuidado que a gente tem muito com os nossos filhos. A gente pode conversar entre nós, nosso cônjuge, nossa, eu não achei legal aquela atitude, só que também a gente tem que depois ir lá ter com o seu irmão, que a Bíblia fala, né? Se uma pessoa está fazendo uma coisa que é errada, que você acha que está trazendo um malefício, vá ter com o seu irmão, converse com ele para a edificação dele, da igreja, de todos, mas só falar a crítica por falar não vai elevar ninguém. E pelo contrário, vai tirar os filhos do caminho de Deus. E por último, mas não menos importante, é um assunto bem delicado, porque às vezes as pessoas acham que quando a gente fala de fidelidade é porque a igreja está precisando de dinheiro ou outras coisas, né? Graças a Deus, Deus ele sempre manteve a sua igreja ao longo de todo o tempo. E Deus não precisa de nada, ele mesmo diz, né, que dele é a prata e do ouro. Então, quando a gente fala de fidelidade, a gente está falando de algo que nós precisamos, porque Deus não precisa de nada de nós, né? Nem para pregar o evangelho não precisa de nós, quanto mais os nossos recursos. Então, se Deus não precisa de nada de nós, por que a gente deve ensinar os nossos filhos a serem fiéis a Deus? Primeiro, porque quando a gente ensina nossos filhos a levar o seu dízimo, a sua ofertinha à igreja regularmente, a gente está ensinando-os a reconhecer que tudo que nós temos e que nós somos veio de Deus. Então não tem como depois, quando o jovem sai da igreja, a criança não quer saber de Deus, se a gente não ensinou eles que tudo vem de Deus. E não adianta querer ensinar isso só com palavras, né? A Bíblia mostra o jeito como nós reconhecemos que Deus é o provedor de tudo. Segundo, quando a gente ensina a fidelidade aos nossos filhos, a gente está ensinando o comprometimento com a missão. E agora eu vou falar de estatística. A pessoa que não devolve dízimos e ofertas são as primeiras que abandonam as fileiras da igreja. Por qualquer motivo, por exemplo, falou uma coisa que não gosta, ou passou por uma dificuldade, vai começar a trabalhar no sábado. Então, quando a pessoa não tem um comprometimento com a missão, é muito mais fácil ela sair da igreja porque ela não está engajada, ela não está comprometida com aquele propósito. E se a pessoa não consegue ser fiel, por exemplo, no tempo de bonança, como que ela vai ser fiel na hora da aprovação, né? Então, por exemplo, o jovem, a criança que não foi ensinada a dizimar e ofertar, quando ele se forma na faculdade, recebe uma proposta de emprego maravilhosa e vai trabalhar no sábado, ela não ensinou que Deus é mais importante do que qualquer dinheiro, não aprendeu isso, né? Então, para ela trocar a verdade pelo erro é mais fácil, porque ela não aprendeu sobre colocar a Deus em primeiro lugar. E vem o terceiro ponto, né? A questão do egoísmo. Então, ganhar mais é mais importante do que a minha fidelidade, né? Então, quando a gente ensina a fidelidade, é um meio também de manter os nossos filhos na igreja, porque eles estão comprometidos com aquilo. E nada no mundo é mais importante para eles do que ser fiel a Deus, né? Isso em todas as áreas da vida deles. Então, são muitos desafios que nós, pais, temos. E uma vez, falando sobre isso, uma irmã da igreja começou a chorar e falou: meu filho saiu da igreja por minha culpa. Com certeza, se nossos filhos saírem da igreja, Deus queira que isso nunca aconteça, com certeza alguma parcela de culpa a gente tem, porque, como eu disse lá no começo, todos nós falhamos, todos nós pecamos, né? Impossível seria para nós dar uma educação assim perfeita, porque nós somos imperfeitos. Mas se você tem algum filho que saiu da igreja, eu tenho uma palavra de consolo para você, porque Deus diz que Ele pode todas as coisas, né? Ele continua intercedendo, ele continua indo atrás dos filhos
e Ele sempre ouve as orações dos pais. Ele vai continuar trabalhando no coração dos filhos sempre. E a gente também não deve se culpar se um filho saiu da igreja, porque, primeiro, que Deus perdoa os nossos pecados, e segundo, porque Deus criou Lúcifer perfeito, né? Deus sim deu a educação perfeita, tudo Deus fez perfeito para Lúcifer. E mesmo ele vivendo num lar sem pecado, ele ainda assim escolheu não servir a Deus. Então, por mais que a gente faça tudo pelos nossos filhos, por mais que a gente dê nossa vida para educar nossos filhos, eles ainda têm a liberdade de escolha, né? A gente não deve se martirizar por causa disso. Mas, até o nosso último suspiro, nós devemos trabalhar pela salvação de cada um deles, porque eles foram as joias que Deus nos confiou. Então, gostaria de fazer uma oração com vocês e entregar os nossos filhos, né, nas mãos do Senhor. Querido Deus, por favor, Senhor, esteja com cada pessoa que está assistindo agora esse vídeo e ajude o Senhor a educar seus filhos para o céu. Nos ajude, Senhor, corrigindo nossas imperfeições, que nós possamos estudar mais, ler mais e possamos ouvir a voz do Espírito Santo nos conduzindo na melhor educação para os nossos filhos. Cuide deles onde eles estiverem, aqueles que ainda moram no lar, aqueles que já saíram. Principalmente, Senhor, cuide daqueles filhos que estão afastados, que estão longe de Ti, Senhor. Por favor, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.